Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Galera, eu quero trocar uma ideia com vocês, Bagezada, que é o seguinte, ainda a respeito do jogo de ontem contra o Sport Recife. Eu tenho a impressão de que o Grêmio não aprendeu com o desastre lá em Santos, quando nós fomos eliminados na Libertadores da América, lá na Vila Belmiro. Por que eu tô considerando isso? Baseado na maneira que o Grêmio jogou, e até pelo que o Renato falou na entrevista coletiva, eu sei que muitas coisas no meio do futebol elas demoram a acontecer. Só que o Grêmio passa numa transição em que o Grêmio vinha comemorando 18 jogos que não perdia, em que o Grêmio em determinado momento voltou a falar, principalmente nas ações do Renato, de que o Grêmio tinha de novo o melhor futebol do Brasil. Em determinado momento nós mesmos da imprensa ou nós mesmos torcedores passamos a cogitar alguns jogadores do Grêmio que mereciam estar na seleção brasileira e por aí vai. O certo é que é o seguinte, o Grêmio acabou empatando com o Sport Recife e já que a gente contou 18 jogos de invencibilidade, a gente pode ligar o alerta que faz 4 jogos que a gente não vence. E desses 4 jogos, nós pegamos 3 adversários. Foram 2 partidas contra o Santos, empatamos em 1-1 em casa, depois perdemos por 4-1 na Vila Belmiro, no agregado 5-2 e caímos fora da Libertadores da América. Empatamos fora de casa contra o Goiás, que é um time que briga para fugir da zona do rebaixamento, e empatamos fora de casa contra o Sport, que é outro time que briga para fugir da zona do rebaixamento. E entre tantas coisas que a gente ouviu nas últimas horas, e depois no canal eu vou trazer aqui também destaques da entrevista do Renato, eu vou trazer destaques também da entrevista do Paulo Luz, mas algumas situações elas me chamam muito mais a atenção, porque a gente pega, por exemplo, assim, a questão, por exemplo, como é que o Grêmio pode reagir a partir de agora, né? Porque esse período que a gente está falando de uma eliminação que aconteceu na quarta-feira da semana passada, aí tem o jogo do Campeonato Brasileiro, que o Grêmio não consegue vencer, com força máxima que tinha, né? Apenas com a ausência do Jeromel, que não começou, mas que depois acabou entrando, e o Diego Souza, que foi a opção do Renato para ficar no banco de reservas. E aí a gente não ganha desse Sport Recife, nós estamos já distantes 11 pontos do líder da competição, então fica cada vez mais difícil acreditar que o Grêmio possa ter condição ainda de campeonato brasileiro. E já na próxima quarta-feira a gente tem uma outra definição de futuro do Grêmio, porque a gente tem uma semifinal de Copa do Brasil contra o São Paulo, que está jogando muita bola na Copa do Brasil e que está jogando muita bola também no Campeonato Brasileiro, que é um time altamente tático. E aí quando a gente começa a fazer os comparativos, a gente começa a pirar, porque eu penso assim, né? O São Paulo, ele é mais time que o Santos. Poxa, mas o Santos ganhou da gente no 5-2 no agregado. O São Paulo é um time muito mais tático que o Santos. Tá, mas e o Sport? O Sport não é melhor nem que o Santos e o Sport não é melhor muito menos que o São Paulo. E nós não conseguimos ganhar do Sport. Agora, o não conseguir ganhar, ele faz parte de um processo natural de um campeonato brasileiro que acaba oscilando. E eu estou procurando, na verdade, muitas justificativas, porque nós já tínhamos perdido para esse Sport Recife no equivalente à primeira fase do Campeonato Brasileiro dentro de casa. O que está mais me chateando, na verdade, é a maneira que o Grêmio está jogando. Porque o perder faz parte do jogo, você acabar eliminado numa determinada competição faz parte do jogo. Não faz parte do jogo, para o Grêmio principalmente, é o Grêmio jogar sem vontade. O que está acontecendo com o Grêmio? A lição do jogo da Vila Belmiro, que teria que ter ficado impregnada nos jogadores do Grêmio e também na comissão técnica, é uma lição de postura. É uma lição de postura. O que o torcedor do Grêmio está exigindo dos jogadores é pura e simplesmente postura. Perder é do jogo, faz parte. Nem todo mundo vai ganhar, como costuma lembrar o Renato. Agora, deixar de ganhar, empatar, ou perder, ou acabar eliminado da maneira cabisbaixa, da maneira sonolenta, da maneira quase sem vontade que o Grêmio está fazendo, isso nós nunca mais vamos aceitar. Sabe por quê? Porque quando a gente fala do símbolo do Grêmio e quando a gente diz que o Grêmio é imortal, quando a gente fala, zela por essa marca da imortalidade do Grêmio, é porque a imortalidade é aquele time que não aceita. É tipo aquele guerreiro que ele pode estar perdendo a guerra, ele pode estar sendo quase abatido, mas ele acredita sempre que é possível vencer. Eu lembrei na live que eu fiz ontem depois do jogo, inclusive com a participação do César Cidade Dias, que em 1996, quando eu ainda não era jornalista, apenas um torcedor do Grêmio, eu estava no Estádio Olímpico para a final do Campeonato Brasileiro, ali eu entendi o que significava aquela imortalidade que o meu pai falava para mim e que me fez virar torcedor do Grêmio. Eu consegui entender o que era a imortalidade, porque nós tínhamos perdido por 2-0 em São Paulo para a Portuguesa, que era o time mais carismático do Brasil, que era um super time,
E aí a gente sai ganhando logo no começo com o gol do Paulo Nunes, né, no Olímpico, naquela goleira ainda lá da Cascatinha. E eu disse, pô, hoje vai ser o dia. Fez 1-0, vamos fazer 2, vamos fazer 3. E eu vou terminar a tarde gritando campeão brasileiro. Pois não aconteceu isso. E o segundo gol do Grêmio ele foi acontecer aos 37, 38 minutos do segundo tempo, já na goleira da Carlos Barbosa. E aí quando o Carlos Miguel pega aquela bola e alça para dentro do gol, eu essa semana, até na resenha, na pelada que a gente tem ali no Rodrigo Mendes aqui em Porto Alegre, no Centro Esportivo Rodrigo Mendes, que também Rodrigo Mendes jogou no Grêmio, foi goleador inclusive de campeonato brasileiro, aconteceu o seguinte, num determinado momento, o Carlos Miguel fez um lançamento na nossa brincadeira da quinta-feira e me veio a imagem de 1996, um dos últimos lances do jogo, quando o Carlos Miguel faz aquele lançamento. E aí eu consegui lembrar, eu consegui conhecer o lado imortal do Grêmio naquele jogo lá de 96 e até hoje eu lembro disso. Porque ali, cada um daqueles torcedores que estavam lotando o Estádio Olímpico, eles acreditavam que o Grêmio ia fazer o gol. Porque nós acreditamos na camisa do Grêmio. Isso é acreditar na imortalidade. O Grêmio que não desiste, o Grêmio que acredita, o Grêmio que não aceita que não vai dar para fazer. Então a imortalidade do Grêmio ela precisa ser respeitada. E esse Grêmio que foi eliminado pelo Santos, esse Grêmio que não ganhou do Goiás, esse Grêmio que não ganhou do Sport, é um Grêmio sem vontade dentro de campo. E é um Grêmio que precisa entender o que é vestir a camisa do Grêmio, o que é poder dizer com todo orgulho que é imortal. É isso que está se cobrando. Não tem cobrança sendo feita exagerada. O que está se cobrando é empenho também por parte do Renato. Por que o Pinares não entrou no jogo contra o Sport, se afinal de contas ele vem entrando nos outros jogos e ele não pode jogar na quarta-feira porque ele não pode jogar a Copa do Brasil? Então o que está se cobrando é que o Grêmio tenha finalmente entendido o recado do desastre da Vila Belmiro. E pelo jeito, infelizmente, esse recado não foi compreendido ainda pelos torcedores. E nós, torcedores, precisamos exigir. O torcedor não vai a campo porque está proibido, então vamos para as redes sociais. Nós precisamos exigir vontade, empenho, comprometimento, dedicação dos jogadores do Grêmio. Porque a culpa não é do jogador, a culpa não é do dirigente, a culpa é do Renato. Não é do Renato, a culpa é de quem? A culpa é da torcida, da imprensa? O Grêmio precisa entender as lições do desastre da Vila Belmiro. Abraço todo mundo aí, dá o like no vídeo, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal aí, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Eu volto em seguida, hein? Até daqui a pouco.